Olá, meus amigos, professores da EBD, do Programa de Educação Cristã Continuada. A revista é essa, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. A lição, a número 4, que fala dos capítulos 5 e 6, milagres, ensinos e escolha dos apóstolos. Mas eu quero trazer um breve comentário, não saia daí, é curto, e eu quero trazer um comentário sobre parte do que está na lição, que é o tópico 2, que fala de cosmovisão. O que é cosmovisão? Glória a Deus. Vamos lá, meus amigos, queridos professores. Eu estou gostando demais dessa revista, o Evangelho de Lucas. Dentre os 4 evangelhos, ele é o que mais traz detalhes históricos. Então, ele é o destaque entre os 3 sinóticos, né? E nós estamos sendo privilegiados esse trimestre com essa revista. Bem, eu quero só trazer para vocês aqui como colaboração, no tópico número 2, o comentarista fala a cosmovisão do Filho do Homem. E aqui, de forma muito bem explicada, está mostrando a cosmovisão de Cristo sobre os pecadores, sobre o jejum, que havia distorções teológicas no pensamento do judeu e até hoje existe na cabeça de muita gente, e também sobre o sábado. Mas o que seria essa tal cosmovisão? Meus amigos, cosmovisão é a visão de mundo. Cosmos é mundo em grego. Quando diz que o mundo, pela palavra, foi criado, ali em Hebreus, a palavra é cosmos. Cosmos, universo. Então, cosmovisão, conforme muito bem retratado aí nessa foto, é uma visão ampla, abrangente, uma visão macro do mundo. Existem pessoas que têm visão micro, tanto teologicamente falando, como politicamente falando, e de todas as formas, em geral, a pessoa tem uma visão limitada das coisas. Ela prefere ficar naquele mundinho dentro de uma caixa de fósforo. Eu vou dar 2 exemplos simples para vocês, para que esse tópico número 2 fique bem entendido sobre o que vem a ser cosmovisão. Paulo não é um dos 12. Paulo não andou com Jesus. Segundo os mais tradicionais, Paulo nem deveria ser apóstolo, mas ele foi chamado, segundo ele mesmo, como um abortivo, como alguém fora do tempo. E o que é que levou a Paulo ser tão diferente dos 12? A sua cosmovisão. Por isso, Deus vai chamá-lo, no capítulo 9 de Atos, de vaso escolhido. Alguém que se preparou aos pés de Gamaliel, era doutor na lei, era fariseu, mas alguém que conhecia também o mundo grego. Ele tinha, no mínimo, 2 faculdades, porque ele discursou em Atos 17 para os filósofos epicureus e estoicos. Significa que Paulo, para ter discursado para aquela gente, ele tinha formações seculares na área de filosofia. Ninguém ouvia um leigo naquela época, no mundo grego, onde a retórica era extremamente exaltada. Então, a cosmovisão de Paulo é totalmente diferente da cosmovisão dos 12. Observe que Pedro é o primeiro pastor da igreja. Pedro é um homem poderoso, a sombra de Pedro cura, Pedro faz milagres, manda o coxo levantar. Mas a cosmovisão de Pedro é micro em relação à de Paulo,
que é macro. E é por isso que Pedro escreve apenas 2 cartinhas. Alguns teólogos até contestam que alguém escreveu para ele. Não vamos entrar nesses detalhes polêmicos. Mas Paulo escreveu 13, e eu creio que se ele escreveu também Hebreus, como eu acredito, então são 14 cartas, metade do Novo Testamento é de Paulo, porque a cosmovisão de Paulo era maior. Um exemplo que eu dou para a gente caminhar para a conclusão é que Lucas, do Evangelho do Filho do Homem, Lucas, que fez o primeiro tratado aqui, Evangelho, e o segundo, o livro de Atos, para Teófilo, o Lucas se identifica com Paulo, se apaixona por Paulo de graça. Se vocês assistiram aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, o Lucas no filme diz uma coisa interessante. Ele diz: Paulo, eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas quando eu vi você pregando em Troade, eu vi Cristo em você. E é exatamente isso. O filme retrata uma realidade, porque Lucas se apaixonou à primeira vista por Paulo. E eu entendo, digo eu, não o Senhor, meu entendimento, é que o fato de Lucas ter uma cosmovisão macro e não micro, ele se identificou com Paulo. E vice-versa. Paulo também se identificou com ele, chama de médico amado, porque a visão de Lucas era abrangente. Sendo médico, ele era formado, ele conhecia o Império Romano, ele sabia de tudo um pouco, de política, de filosofia, enquanto os 12 eram limitados, estavam ali dentro do judaísmo. Então, os 12 tinham essas limitações sobre os pecadores, a visão sobre os pecadores, sobre o jejum. Até hoje, quantos crentes são ou bitolados acerca do jejum, no sentido de exagerar, ou são aqueles liberais demais que dizem que não precisa mais jejuar nos dias de hoje. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu indico um livro para vocês, é do pastor Jonas Borges, chamado Jejum e Oração, Armas Infalíveis, muito bom. Eu tenho um vídeo aqui no canal com esse tema, Jejum, uma arma infalível, e tem uma pregação que eu indico muito boa também, Os 5 Efeitos do Jejum, do pastor José Rodrigues, fundador da MCM Povos, uma missão cristã mundial. Eu indico para vocês esse conteúdo, tanto a mensagem do pastor José Rodrigues, como o livro do pastor Jonas Borges sobre o jejum. Mas a cosmovisão muda tudo, porque conforme nós temos uma visão de mundo mais avançada, nós vamos entender as coisas mais fáceis. E é interessante demais esse tópico, porque isso aqui abre a nossa mente para nós compreendermos muitas coisas. Eu tive o privilégio de, como assembleano, nasci, meus pais já eram assembleanos, nasci em 65, mas no ano de 95, 30 anos depois, eu entrei no Seminário Batista do Sul do Brasil. E só depois que eu estava lá, eu descobri que era uma das melhores escolas do Brasil. E eu fiz um seminário em 5 anos, porque eu tranquei matérias, fui ajustando para atender a necessidade dos cultos, coisa de assembleano, querer ir para a igreja durante a semana. E uma das minhas professoras disse: o irmão João Neres, religião de aluno é o seminário. Nunca esqueci disso. Religião de aluno é o seminário. Então, essa coisa de faltar ao seminário para ir no culto, no congresso durante a semana, coisa boba. Se nós temos foco, se nós queremos ter uma cosmovisão macro, nós precisamos nos dedicar ao conhecimento. É inadmissível que o professor de escola dominical tenha uma visão micro. É inadmissível que o professor da escola dominical nunca tenha lido a Bíblia toda. É inadmissível. Porque meu pai, Manuel Nery de Alencar, está aqui a Bíblia do meu lado, 2º ano primário, semi-analfabeto, ele leu toda, 3 vezes de capa a capa. Ele é minha inspiração, por isso eu
faço aqui no canal uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, tá? E nessa live eu já li, deixa eu ver aqui, eu já li 44 livros, faltam apenas 22 para ler a Bíblia toda, tá bom? Então, se você quiser mais conteúdo bíblico, se inscreva no canal e medite sobre isso, estude mais sobre esse tema, relate sobre isso, pergunte aos alunos o que é que eles entendem por cosmovisão e passe para eles essas informações, para que todos possamos nos aperfeiçoar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Boa aula, bom domingo, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.